Vamos costurar um tube top forrado? A gente vai usar o molde do nosso top Luma que vocês encontram lá no site. O molde conta com duas partes, uma que é frente e as costas e a outra que é forro, frente e costas. Cada uma dessas partes a gente vai cortar 2 tecidos. Não se esqueça de deixar separado o forro para vocês não se perderem na hora da costura. O primeiro passo é a gente unir frente com as costas na lateral, fazendo uma costura de overlock ou ponto cadeia. Pode-se usar a sua chinesinha. Hoje eu tenho a ponto cadeia, então a costura dela é um pouco mais larga, mas eu já fiz muito esse top com a chinesinha. Não se esqueça também de colocar frente com frente do tecido. Então, nós vamos passar uma costura lateral tanto nas costas com a frente, quanto forro, costas com frente. Após isso, vamos identificar aonde está a cintura dessa peça. Ela não é um quadrado, ela começa um pouco mais larga, que é a parte do busto, e ela fina para a cintura. Como identificar isso? Você pode dobrar e você vê que a parte da cintura, que é a parte de baixo da peça, ela é menor do que a parte de cima, que é o busto. Então, agora a gente vai para a próxima costura. Para isso, a gente vai abrir o forro e abrir a parte de fora da peça e unir cintura com cintura para passar a costura de baixo. Não esqueçam de colocar frente com frente do tecido. Na parte da união das costuras do meio, a gente precisa deixar bem bonitinho, então pega a costura do meio com a outra costura. Uma dica é que você pegue a costura da overlock e coloque uma para cada lado. Então, coloca a parte de cima para um lado e a parte de baixo para outro, para não ficar muito amontoado de costuras ali. Quando eu costuro stop na overlock, eu tento ao máximo não tirar rebarba de tecido, porque não tem nenhuma necessidade. A depender da quantidade que você tirar, o top vai ficar consideravelmente menor. Olha como as costuras se encontraram com essa técnica que a gente fez. Próximo passo é a gente costurar o elástico. Você esticando ela, vai ver que a parte do forro da peça, ela fica menor que a parte da frente. Então, a gente vai virar e ficar com a parte da frente maior pra gente, e deixar a parte do forro para baixo, assim como eu deixei aí na mesa. O elástico que a gente vai aplicar é um elástico de 9 milímetros. Eu uso 50 centímetros para o tube top PP, mas isso também vai dar preferência de vocês. E para os outros tube tops, eu aumento 5 centímetros cada. Eu corto 50 centímetros do elástico, dobro ao meio e coloco um alfinete para mim saber qual que é o meio do elástico. Na máquina overlock, o primeiro passo que a gente vai fazer na hora de costurar o elástico para ficar com um acabamento bonito é, lembrando que a parte da frente está virada para cima e a parte do forro está para baixo. A gente vai costurar o elástico na parte da frente e não na parte do forro. Na hora de fazer a aplicação do elástico, eu coloco a parte de baixo, que é o forro, um pouco mais para fora de onde eu vou passar a costura. Se a gente passar muito rente o elástico, existe grandes chances da máquina comer um pedaço do elástico e ficar meio torto e tudo mais. Então, eu sempre deixo o tecido de baixo, que é o forro, com bem pouquinho espaço para fora da costura para ficar certinho. Assim como eu mostro no vídeo, pode ver que tem uma rebarbinha 100% do forro, que é o tecido de baixo. O tecido de cima, eu coloco ele rente ao elástico. A gente coloca o elástico na pontinha, passa over para dar um trava ali no elástico e depois a gente pega o meio do elástico que a gente marcou com o alfinete e puxa para o meio do tube top, que é aquela união de costuras. Nisso, a gente vai esticar, a gente segura o meio do elástico com o meio do tube top e estica o elástico para ele ficar certinho. Passamos a costura com o elástico esticado, chegamos ao meio, a gente pega a ponta do elástico e une a ponta do tube top e novamente a gente estica a peça para o elástico ficar certinho e passa a costura. E está pronto a aplicação do nosso elástico. A gente desvira a peça, ela fica desta forma. E agora vem o nosso truque para essa peça ser totalmente embutida e não ficar nenhuma costura para fora. Após peça desvirada, a gente vai fazer a união das pontas que tem o elástico. Então, a gente pega elástico na parte de cima com a outra parte e faz a união. O que acontece aqui é a parte mais importante se essa peça vai dar certo ou não, tá? Então, vamos lá. Quando você pega o elástico, você vai ver que tem a costura e tem a margem de sobra, né? Tem aquela fileira de elástico branquinho ali que não foi passada a costura. A gente sempre vai começar a costura de fechamento com a parte da costura para cima. Por quê? A parte da costura do elástico,
que está para cima, indica que o forro começa acima dessa costura, e não ao contrário. Então, na hora de começar a costura, a gente vai deixar essa margem do elástico que tá branquinha, que a gente não costurou, para baixo, a gente vai começar a costura lá por cima. Como está o forro acima desta parte, a gente vai começar em torno de 2 a 3 dedinhos acima do elástico, a união. Começa a costura ali por cima, cuidado na hora da união do elástico, então deixa ali bem retinho, bonitinho. Passa a costura por tudo e termina. Antes de terminar a costura da peça, a gente vai deixar em torno de 2 dedinhos esse buraquinho aberto. A gente não vai costurar tudo, senão não tem como a gente desvirar essa peça. Após isso, acabou nosso trabalho no overlock. A gente vai desvirar a peça inteira por esse buraquinho que a gente deixou. Desvirando inteira, amigas, o top tá praticamente pronto. Por que que é importante a gente seguir a regrinha do elástico? Porque a margem branquinha do elástico que a gente deixou, ela faz este acabamento na parte da frente. Então, como essa parte da sobra do elástico, ela fica levantada, ela faz esse levante do tecido, deixando a costura escondida no forro. Se você fazer ao contrário, essa costura vai ficar para fora, então vai acabar aparecendo. Enquanto, se você fizer certinho, a costura vai ficar escondida dentro da peça, deixando esse acabamento mais limpo, muito bonito. A gente vai fazer o fechamento da peça, colocar a etiqueta, que ficou aqueles 2 dedinhos. Você pode fechar na mão também, para a costura ficar mais limpa, mas aqui eu fecho na máquina reta. Assim que eu coloco a mão ali para dar uma ajeitada, ela já utiliza da costura do overlock para fazer o acabamento ali por dentro, tá? Eu coloco a minha etiqueta de composição e a minha etiqueta de tamanho, eu uso ela separada, porque eu não quis fazer etiqueta de composição com todos os tamanhos, então eu teria que fazer muitas etiquetas, tá? Uma dica de economia para vocês. Eu dobro ela para ela ficar mais bonitinha. Então, começa a costura lá na pontinha, de onde ficou essa abertura, retrocesso, passa a costurinha bem rente ali no tecido e termino também ali pra fora. Feita essa parte, amigas, eu faço uma costura de segurança nas 2 pontas da peça que tem em cima. Você também pode fazer uma costura de segurança na parte da cintura, eu não vejo necessidade. Que eu passo 2, 3 pontinhos e retrocesso. Só que assim, amigas, por onde que eu passo? Eu faço ali, seguro ali bonitinho, arrumo. E a costura eu passo por fora da peça, porque daí eu consigo ver se eu tô passando certinho ali na união da peça e essa costura ficar escondida. Faço essa costurinha de segurança nos 2 lados e a peça está pronta, amigas. Essa peça é muito rápido de fazer. Eu faço uma em torno de 6 a 7 minutos. É só você pegar o jeito e a regrinha ali do elástico que dá tudo certo, tá, amigas? Então, se for necessário, reveja esse vídeo várias vezes até vocês conseguirem aprender essa dica da peça embutida. Ok? E é isso, a peça ficou desta forma, fica muito bonita. A costura da cintura também fica escondida, então nem aparece que está forrado, não parece as costuras, a peça fica toda embutida, ela fica muito limpa de costuras, então não tem aquela barrinha, não tem a barrinha em cima também, não tem essa marcação da galoneira. E é isso, meninas, beijos!